Você se emociona quando você lê a palavra de Deus? Graça e paz aprofundados, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Aprofundando em Deus. Eu sou Luiz Carvalho, pai de 4 filhos lindos que Deus me deu de presente. E se você não está inscrito, nos presenteie, rumo aos 200 inscritos. Depois a gente vai chegar a 1000 e por aí vai. Acompanhe também no Instagram, o @evangelismo com coragem, onde a gente mostra pessoas evangelizando em todo o planeta Terra. Tem meu pessoal também que é @Luiz Carvalho Pro. Deus tem me abençoado muito, me fazendo trabalhar apenas algumas horas por dia. E com isso, para a glória e honra do Senhor, honra e glória do Senhor, aliás, né? Eu tenho tempo de gravar aqui para vocês esses vídeos. Hoje eu posso dedicar ao estudo da Palavra de Deus com tempo, com liberdade. Então sou muito grato a Deus por isso e desejo o mesmo para você também. Deus tem sido muito abençoador. Outra coisa que eu quero te falar é participe do 5am. São 365 dias por ano, ininterrupto. Todos os dias tem 5am. Tem o dia do Natal, no Réveillon, tudo. E hoje a gente vai falar sobre capítulo 8 de Neemias. E eu separei 3 trechos bem marcantes desse texto que por si só já é muito impactante. Então vamos direto já. Pela primeira vez, dos últimos tempos, a gente não vai falar do versículo 1. Nós vamos direto no versículo 5, que diz assim: Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Nessa Bíblia minha aqui, que é a Bíblia versão NVI, a Bíblia de estudo da Joyce Meyer, não sei se você está lendo, né? Ela diz aqui num comentário, né, que ela ama essa imagem que retrata nesse versículo 5, né, que mostra a ação de honrar a palavra, porque a palavra tem o poder de transformar a vida das pessoas. Ela diz aqui que ela também gosta muito, né, de ensinar a palavra, e ela tem um alvo na vida dela, que é o mesmo alvo que eu tenho, que é despertar um tremendo respeito e amor pela palavra de Deus. Então, se você ainda não experimentou o poder transformador da palavra de Deus, eu insisto para que você faça, porque você vai ver que essa palavra, ela é digna de honra, ela é digna de respeito. E um outro trecho muito forte também que eu separei já é o versículo seguinte, que é o versículo 6, que diz assim, ó: Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. Então quando a gente adora a Deus, quando a gente está naquele momento, sabe, no nosso quarto, no nosso secreto, depois do 5am, 5am começa às 5 horas, pode ser antes também, às 4h30 da manhã, 3 horas da manhã, sabe, mas aquele momento no secreto, eu acredito que pelo menos durante uma parte do tempo, a gente deveria assumir uma postura de adoração, como os israelitas, sabe, não dá para fazer aqui que eu estou numa descida. Mas sabe, como é que eles fizeram? É dobrar os joelhos e nos curvar diante deles. Pode fazer isso na sua cama, porque essas posições, elas são sinais de reverência e sinais de humildade. Elas são representações externas, mas da atitude interna do nosso coração. Então, se você tem capacidade de fazer isso, que o seu coração também está entregue, está rendido. O inimigo, ele não pode ver o que está dentro do nosso coração, mas ele pode ver os nossos joelhos dobrados e as nossas mãos eretas em adoração a Deus. Ele já treme. Claro que a nossa postura, ela é uma forma externa de adoração e que a aparência exterior, ela é inútil se não existe uma atitude correta no nosso coração. Só que é muito poderoso, irmão, é muito poderoso quando as duas coisas caminham juntas. Quando você tem a atitude corporal de reverência, de joelho, de colocar a mão assim, e também o seu coração, ele tem a atitude correta, e o seu coração está entregue, está rendido. Aí junta o físico com o espiritual, mano, é surreal. O poder é muito maior. Principalmente se você estiver de jejum, se estiver em santidade, em presença, e por aí vai. E finalmente no versículo 10, a gente tem um outro trecho também, que é muito notável, que diz assim, eu vou ler, ó. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Então, quando o povo ouviu as palavras da lei, chorou de tristeza. Só que Esdras chegou, se posicionou e falou: opa, galera, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor vai fortalecer vocês, né?
O autor de Provérbios, ele disse que um coração bem disposto, né, um coração alegre, ele age como remédio. Um remédio está lá em Provérbios, que a gente lê todos os dias também no Five, né? Deus, ele nos deu alegria. A alegria é o fruto do Espírito Santo, né, que foi dado a nós, cristãos, mas que a gente precisa também alimentar e liberar na nossa vida todos os dias, né? Porque o diabo, ele está muito mais interessado em roubar a nossa alegria do que roubar nossos bens, porque ele sabe que se ele conseguir entristecer a gente, ele pode deixar a gente enfraquecido, ele vai tentar nos enfraquecer de todas as formas, né? Ele espera que quando a máquina da sua casa lavar, quando seu carro der problema, quebrar e tudo, outras coisas quebrarem na sua vida, ele quer que com isso essas coisas roubem a nossa alegria. Não permita que ele faça isso, não. Não importa que tipo de problema que o inimigo tente usar para te distrair, irmão, irmã, não dê papo, não dê atenção para ele, que ele é um derrotado. Cada dia que Deus nos dá é um presente santo, é um presente precioso da parte de Deus, da parte dos céus, né? É por isso que a gente deve desfrutar completamente de cada dia, e é por isso que todos os dias no 5am a gente lembra de um desfrute, né? Como trouxe para a gente o nosso líder Everton Starling, a gente lembra de um desfrute do dia anterior. Isso é o quê? Isso é honrar a vida que Deus nos deu, é focar na alegria, é focar nas coisas boas. Isso, cara, isso muda nosso cérebro. Pergunta para os cientistas que estudam de neuroplasticidade cerebral. Você focar na gratidão muda o nosso emocional, muda a nossa positividade. Então, um semestre que você fica no 5am aqui conosco, focando no positivo, se posicionando, cara, isso é uma transformação brutal de vida. Isso é muito forte. É por isso que a gente não deve desperdiçar aquilo que Deus nos deu. Deixa as oposições, as setas contrárias se esgotarem, tentando provocar incêndios na sua vida, mas não desperdice o seu tempo tentando apagar os incêndios. Esses incêndios causados pelo inimigo. Coloque a sua confiança em Deus e tome a decisão de se alegrar apesar dos ataques, apesar das quedas, apesar das pré-quedas nos percursos e nas adversidades da vida. A alegria, ela é muito poderosa e Esdras sabia disso. Esdras, ele tinha essa consciência. Por isso que ele instruiu o povo a extrair a sua força da alegria de Deus. Ele também disse a eles que bebessem, que comessem e que fossem generosos, né, enviando porções do que eles tinham aos que não tinham preparado ou que nada tinham também. Isso é o quê? Isso é generosidade. E aí os israelitas, eles entenderam essas palavras e aí eles se tornaram bênçãos para os outros. Eles se tornaram um povo alegre. Porque a Bíblia diz que mais bem-aventurado, mais abençoado é dar do que receber. Isso está lá no livro de Atos também, está em muitas partes da Bíblia. Mas por quê? Porque quando a gente recebe algo, a gente recebe apenas o presente. Mas quando a gente ama, a gente serve, a gente ajuda, a gente dá para os outros, a gente recebe a alegria do doar. E nada libera mais alegria sobrenatural nas nossas vidas do que ser bênção na vida dos outros. Nada. Porque o egoísmo, quando você está focado no eu, o egocentrismo, ele fica voltando o nosso foco só para a nossa vida, para o nosso problema, para nós mesmos. Eles bloqueiam a nossa alegria quando isso é mão de vaca. Só que servir faz justamente o contrário. As pessoas, elas ficam felizes quando elas estendem as mãos para os outros, porque elas estão agindo dentro da vontade de Deus, porque Ele não nos chamou para a gente ficar voltado para nós mesmos, mas Ele nos chamou para a gente se voltar para fora, em direção aos outros. As suas anteninhas têm que estar focadas nos outros. É morrer para a gente mesmo, é morrer para o nosso eu. Troque o eu da sua vida pelo você, vocês, você, a sua necessidade. Você é mais importante que eu. Você em primeiro lugar, sabe? Então, irmão, seja uma bênção, assim como a gente aprendeu em Neemias hoje. Seja uma bênção, seja feliz, seja alegre sem medida. Porque Satanás, ele pode até ter vindo para nos roubar, mas Jesus, ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. E é isso que eu desejo para você, é isso que eu oro para você. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Paizinho, para todo o céu ouvir, para todo o inferno ouvir, que essa pessoa que está escutando esse vídeo, que ela chegou aqui até agora, nesse momento do vídeo, que essa pessoa é uma bênção. Eu declaro alegria na vida dela, alegria
bênção sem medida. Eu declaro que essa pessoa é generosa, eu declaro que essa pessoa é próspera, é generosa, e ela tem muito mais alegria no dar, no compartilhar, no servir, no ser útil, do que receber. Eu declaro, Pai, o espírito de generosidade na vida dela. Eu declaro, Pai, o espírito de alegria, Pai. Pai, eu repreendo em nome de Jesus toda seta, todo ataque de tristeza, toda seta, todo ataque de egoísmo, toda seta, todo ataque de individualidade. Está repreendido, desligado e cancelado em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo nosso dia, por desfrutar desse momento, por poder ter uma internet, um celular, que a gente possa escutar a Tua palavra, que a gente possa entender e aprofundar da Sua palavra, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por tamanha bênção, em nome de Jesus. Amém.